à beira de uma estrada de chão batido, que serpenteava como uma cicatriz marrom pelo cenário desolador, jazia a carcaça ressequida de um jumento. Seus ossos alvos, já descarnados pelo tempo e pelos abutres, brilhavam sob o sol. Foi nesse cenário, de abandono, sob a abóbada celeste que parecia indiferente à dor terrena, que a pequena Maria, com meros 4 anos de idade, foi impiedosamente deixada. Seu choro, antes um grito desesperado, agora não passava de um fiapo de som, quase inaudível, que se perdia na imensidão. A garganta miúda já estava rouca, arranhada pela secura e pelo pavor de tanto clamar pelos pais, que há poucos minutos a haviam jogado para fora do carro, sem sequer um adeus. A cena se repetia em sua mente infantil, com a nitidez de um pesadelo. O carro, parando abruptamente, a porta se abrindo, a mão áspera que a empurrou com força para fora, o olhar frio e vazio de sua mãe, as palavras duras de seu pai, que se misturavam ao som do motor. Não temos como te sustentar mais. É o melhor para todos, havia dito ele, sem uma ponta de remorso. E então, o portão da lataria batendo, o ronco do motor se intensificando e a visão do veículo, um pontinho distante, diminuindo até desaparecer. Na poeira que subia com sua partida apressada, essa poeira, densa e avermelhada, parecia selar seu destino. Um ponto final cruel e definitivo em sua breve infância. O desespero apertava seu peito miúdo com garras invisíveis, e cada lufada de ar quente que ela aspirava era um golpe, levando embora as últimas e frágeis esperanças que ainda insistiam em brotar em seu coraçãozinho. Ela estava ali, sozinha, um fragmento vulnerável de humanidade em um mundo que de repente havia se tornado brutal e indiferente. Onde ir? Para quem pedir socorro? A sombra do desamparo a engolia, tornando o sol menos quente e o céu menos azul, preenchendo o ar com uma angústia gélida. O silêncio da estrada parecia zombar de sua agonia, pontuado apenas pelo zumbido distante de insetos e pelo farfalhar das folhas secas de algum arbusto raquítico que teimava em sobreviver, seus olhos arregalados, antes cheios da curiosidade infantil, agora refletiam um terror ancestral. As lágrimas escorriam, misturando-se à poeira que se fixava em sua pele, criando trilhas de lama que desciam por suas bochechas sujas. O vestidinho surrado antes colorido, agora estava desbotado e empoeirado, um reflexo de sua própria existência recém-desbotada. Maria abraçou os joelhos, encolhendo-se ainda mais, desejando desesperadamente desaparecer, ser engolida pela terra rachada que a rodeava. A fome começou a apertar, uma dor física que se somava à dor da alma. Sua boca estava seca, a língua parecia lixa, e a sede era uma tortura silenciosa. Ela tentou engolir, mas não havia saliva, apenas o gosto amargo da solidão. O sol começou sua descida majestosa no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e roxo, um espetáculo de beleza indiferente à sua miséria. As sombras se alongavam, e com elas, o medo se intensificava. O sertão, antes apenas um cenário hostil, agora se tornava um lugar de monstros invisíveis, de perigos noturnos. O uivo distante de algum animal selvagem fez o corpo de Maria tremer, convulsivamente. Ela estava com frio, apesar do calor remanescente do dia. O corpo miúdo tremia incontrolavelmente, mais por pavor do que pela brisa noturna que começava a soprar. Seria aquele o fim de sua curta e trágica vida? Morrer ali, sozinha, esquecida por todos, devorada pela vastidão inóspita do sertão. A ideia de nunca mais ver um rosto amigo, de nunca mais sentir um toque carinhoso, era mais assustadora do que a própria morte. O choro cessou, exaurido, substituído por soluços secos que sacudiam seu corpo franzino. Ela fechou os olhos com força, tentando afastar as imagens dos pais que a abandonaram, tentando se agarrar a qualquer memória de carinho, por mais tênue que fosse. Mas não havia nenhuma, apenas a lembrança de gritos do Discuss e daquela terrível sensação de ser um estorvo, um peso. A noite caiu por completo, cobrindo o sertão com um manto estrelado que parecia ainda mais vasto e solitário. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo ocasional pio de uma coruja, ou pelo zumbido de algum inseto noturno. Maria estava completamente entregue ao desespero, à beira de ceder ao sono forçado pela exaustão e pelo medo. Um sono que poderia ser eterno. Ela sentiu as pálpebras pesadas, o corpo dormente. Era como se estivesse afundando em um abismo, e não havia corda, nem mão estendida para puxá-la de volta. Era o fim, ou seria o início de um sofrimento ainda maior,
um calvário solitário, sob o céu indiferente do sertão. A resposta parecia estar selada, escrita nas estrelas que brilhavam friamente acima dela. Apenas um milagre poderia mudar seu destino. E milagres no sertão castigado pela seca e pela indiferença humana eram tão raros quanto a chuva. Quando as últimas brasas do sol poente se extinguiram no horizonte, levando consigo o calor abrasador do dia, a noite começou a descer sobre o sertão, trazendo consigo um frio cortante e uma escuridão quase absoluta. A esperança de Maria, já tão tênue, esvaía-se como a luz agonizante, um fio que se rompia a cada minuto que passava. O silêncio, antes opressor, agora era preenchido pelos sons misteriosos da noite. Os sussurros do vento entre os galhos secos, o canto distante dos grilos, o farfalhar de criaturas noturnas na moita. Cada sombra parecia se mover, cada ruído se tornava uma ameaça. A menina, encolhida em sua própria miséria, sentia o corpo miúdo tremer incontrolavelmente, não apenas de frio, mas de um pavor primordial que a paralisava. Seus olhos, acostumados à penumbra, tentavam discernir algo no breu, mas havia apenas a vastidão impiedosa, as estrelas distantes e inalcançáveis, e a sensação sufocante de que estava completamente sozinha no mundo. Foi então que, como um milagre em meio ao nada, um ponto escuro surgiu no horizonte, quebrando a linha perfeita da paisagem. De início, Maria pensou ser uma miragem, uma ilusão causada pela exaustão e pela fome que a corroíam. Mas o ponto cresceu, transformando-se lentamente em um vulto, um contorno que parecia se mover com uma lentidão deliberada, como se estivesse em sintonia com o ritmo pausado do sertão. O coraçãozinho de Maria deu um salto, uma mistura de medo e uma faísca de esperança. Seria alguém, um perigo ou uma salvação? Ela prendeu a respiração, observando a aproximação da figura, que se tornava cada vez mais nítida. Era Zé Vaqueiro, um homem de pele curtida pelo sol implacável e pelo tempo. Seu rosto vincado por rugas profundas, que contavam histórias de décadas, sob o céu aberto. Seus olhos, antes cansados pela longa jornada, agora carregavam um brilho de surpresa e um quê de apreensão. Ele voltava de uma longa e infrutífera jornada em busca de gado. Seus bois haviam se dispersado na última seca, e a busca por um novo rebanho, ou ao menos alguns poucos animais para recomeçar, era uma rotina exaustiva e quase sempre sem sucesso. Montado em seu fiel cavalo, Estrela, um animal magro mas resistente, Zé Vaqueiro seguia o caminho de volta para sua humilde casa, a alma pesada pela fadiga e pela desesperança. De repente, seus olhos perspicazes de sertanejo, acostumados a identificar o menor sinal de vida ou movimento na caatinga, focaram em um pequeno amontoado, na beira da estrada. Não era um animal, não era um saco esquecido. Era um vulto pequeno, humano. A visão da menina encolhida na poeira, quase invisível na escuridão crescente, fez seu coração, já tão acostumado à dureza da vida, apertar-se com uma dor inesperada. Era um sentimento que ele não sentia há muito tempo, um misto de compaixão e indignação. Quem em sã consciência abandonaria uma criança tão pequena em um lugar tão desolador? Zé Vaqueiro puxou as rédeas de Estrela, que parou com um bufo suave, e desceu da sela com a agilidade que a idade já começava a roubar-lhe. Seus passos eram lentos e cautelosos, para não assustar a criatura frágil que ele avistara. Menina, sua voz soou rouca, com um sotaque carregado do sertão, mas surpreendentemente suave. O que fazes aqui, sozinha, a essa hora da noite? Maria, incapaz de articular palavras diante do choque do medo, apenas levantou o rosto sujo e molhado de lágrimas, seus olhos enormes e assustados fixos no homem à sua frente. Ela não podia falar, a garganta doía, a boca estava seca, e a mente infantil ainda processava o trauma do abandono. Com um movimento hesitante da mãozinha, ela apontou para a estrada vazia, onde o carro de seus pais havia desaparecido horas antes. O gesto, simples e mudo, era mais eloquente do que 1000 palavras. Zé Vaqueiro entendeu. O coração dele se encheu de uma fúria silenciosa contra a crueldade humana e uma profunda tristeza pela vulnerabilidade daquela criança. Sem hesitar um segundo, o velho vaqueiro se abaixou, ajoelhando-se na terra seca, e a pegou nos braços. O corpo miúdo de Maria estava gelado, tremia de frio e de pavor, e a leveza dela era assustadora. Zé Vaqueiro sentiu a pele dela arrepiada e os ossos salientes. Era uma criatura frágil, faminta e desidratada,
à beira do colapso. Ela se firme, sentindo o calor do corpo dela, apesar do frio que a envolvia, tentando transmitir algum conforto. Aquele contato, o primeiro abraço verdadeiramente caloroso em horas, fez Maria relaxar um pouco, aninhando-se instintivamente no peito do desconhecido. Zé Vaqueiro sabia que o sertão não perdoava. Uma criança sozinha ali, durante a noite, não teria chance de sobreviver. Os perigos eram muitos. Animais selvagens, o frio, a fome, a sede, a completa ausência de ajuda. Não havia dúvidas. Aquela menina, abandonada à própria sorte, precisava de um lar, de proteção, de alguém que se importasse. E Zé, um homem que sempre viveu sozinho, cuja vida era marcada pela solidão das vaquejadas e das madrugadas no campo, sentiu um chamado irrecusável. Um chamado que vinha de dentro, de um lugar em seu coração, que ele pensava estar endurecido pelo tempo e pela vida. Ele não tinha muito a oferecer. Sua casa era simples, sua vida modesta, mas tinha um coração grande e uma capacidade de amar, que se revelou ali, na poeira da estrada. Zé Vaqueiro, que nunca tivera filhos, que nunca se casara, sentiu uma conexão instantânea com aquela pequena criatura. Era como se o destino, caprichoso e misterioso, tivesse colocado Maria em seu caminho. Ele a aninhou mais perto, ajeitando-a em seus braços e com um suspiro pesado, levantou-se. Estrela, o cavalo, observava a cena com seus olhos grandes e inteligentes, como se compreendesse a gravidade do momento, com Maria aconchegada em um dos braços. Zé Vaqueiro subiu novamente em Estrela, adaptando-se para protegê-la do vento e do balanço do cavalo. A viagem de volta parecia mais longa, mas o fardo em seus braços não era um peso, mas uma responsabilidade, um novo propósito. A menina, exausta, já estava quase adormecida em seu ombro, o choro substituído por respirações leves. Zé olhou para o céu estrelado, um brilho de determinação em seus olhos cansados. Ele não sabia o que o futuro lhes reservava, nem como faria para cuidar de uma criança, mas uma coisa era certa: Maria não estaria mais sozinha. O sertão havia testado sua força, mas também havia oferecido um novo caminho, uma nova razão para seguir em frente. Aquele vulto na poeira não era apenas uma criança perdida, era um raio de luz na escuridão de sua própria vida solitária, e ele, Zé Vaqueiro, estava pronto para ser a mão que salva. Nos braços firmes e enrugados de Zé Vaqueiro, Maria encontrou o primeiro abraço genuíno em muito tempo, talvez o primeiro que realmente importasse em sua curta existência. O quiro dele, uma mistura peculiar, mas estranhamente reconfortante, de couro curtido pelo sol, suor salgado da lida diária e a terra seca do sertão, antes estranho e potencialmente assustador, agora parecia o mais doce dos perfumes. Era um bálsamo inesperado para sua alma ferida, um contraste gritante com o cheiro opressivo de vazio e desamparo que a envolvia há horas. O calor do corpo do velho, mesmo através de suas roupas simples, penetrou o frio que se instalara em seus ossos, dissipando parte do tremor que a assolava. Ali, aninhada contra o peito do vaqueiro, Maria sentiu uma pontada de algo que não conseguia nomear, mas que era infinitamente melhor do que o terror que sentira minutos antes. A viagem a cavalo até a pequena casinha de taipa, que parecia uma miragem sob o pálido luar, foi em silêncio. Zé Vaqueiro seguia atento, mas seus pensamentos estavam longe, planejando os próximos passos, preocupado com a menina que carregava. Maria, por sua vez, estava exausta. A tensão daquele dia traumático, somada à fome e ao medo, finalmente cedeu lugar ao cansaço. Ela sentiu as pálpebras pesadas e, embalada pelo balanço suave de Estrela, adormeceu no ombro de Zé Vaqueiro, um sono frágil, mas sem os pesadelos que a atormentavam em sua vigília. Quando chegaram, Zé Vaqueiro desceu, com cuidado, desenlaçando os braços de Maria do seu pescoço. A casa de taipa, modesta e com apenas um cômodo, era um refúgio simples, quase rústico. As paredes de barro batido eram embranquecidas com cal, o telhado de palha, e a única porta de madeira rangia levemente ao ser aberta. Mas, para Maria, aquele lugar, sob a luz brusuleante de uma lamparina, a querosene pendurada no centro do teto, parecia um palácio repleto do calor humano que ela tanto ansiava, um calor que o luxo de onde veio jamais poderia oferecer. Zé Vaqueiro a colocou gentilmente sobre a cama de solteiro improvisada, com um colchão de palha e coberta por um lençol remendado. Maria abriu os olhos sonolentos e viu o rosto enrugado do vaqueiro,
que a observava com uma ternura incomum. Ele percebeu a fome em seus olhos e agiu rapidamente. No pequeno fogão a lenha, que ainda mantinha algumas brasas da janta L. Reakesh, que tinha um prato de cuscuz com um pedaço de carne seca que havia guardado para si. Enquanto Zé preparava a comida, Maria observava cada movimento. A simplicidade de tudo a rodeava: as panelas de barro, os poucos utensílios de madeira, as imagens de santos penduradas na parede. Não havia brinquedos, não havia televisão, não havia parafernália que a cercava na casa de seus pais biológicos. Mas ali havia algo que valia mais do que qualquer riqueza: a presença atenta e carinhosa de um ser humano. Quando o prato foi colocado à sua frente, o cheiro de cuscuz e carne seca inundou o pequeno cômodo, e o estômago de Maria roncou em protestos. Ela comeu devagar, a princípio, depois com mais avidez. Cada garfada era uma bênção, a melhor refeição de sua vida. Não era apenas a comida, mas a forma como foi oferecida, com o amor e a atenção que ela havia perdido, ou talvez que nunca realmente tivera. Zé Vaqueiro sentou-se, ossulado, observando-a comer, seus olhos fixos na fragilidade daquela criança. Ele ofereceu-lhe água fresca, tirada diretamente de um pote de barro, e Maria bebeu com sede, sentindo a vida voltando ao seu corpo. Depois da refeição, Zé Vaqueiro pegou sua velha viola de coxo, um instrumento rústico, mas com um som que ecoava a alma do sertão. Sentou-se em um banquinho de madeira e começou a tocar uma melodia suave, uma canção de forró antiga, daquelas que falam de amor e de saudade. A voz dele, grave e um pouco rouca, cantava baixinho, quase um lamento, mas que para Maria soava como a mais bela canção de ninar. A melodia preencheu o ambiente, dissipando as últimas sombras do medo e da tristeza. Naquela noite, pela primeira vez desde o abandono brutal, Maria dormiu profundamente. Não havia pesadelos, apenas o som da viola de Zé Vaqueiro e sua voz cantando baixinho, como um anjo da guarda que velava seu sono. A cama de palha não era o colchão macio que ela conhecia, mas o cansaço e a sensação de segurança a embalaram em um sono reparador. Ela sentiu uma paz que há muito não experimentava. Era uma paz que não vinha da ausência de problemas, mas da presença de um amor incondicional. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol invadiram o pequeno cômodo, e Maria acordou com uma sensação estranha. Não era o vazio habitual que sentia ao despertar na casa de seus pais biológicos. Era uma sensação de pertencimento. Ela se espreguiçou e viu Zé Vaqueiro sentado do lado de fora, preparando o café da manhã. Ele olhou para ela, e um sorriso terno surgiu em seus lábios enrugados. "Bom dia, minha flor do sertão", ele disse, com uma simplicidade que aquecia a alma. Maria sorriu de volta, um sorriso genuíno que há muito não mostrava. Não havia luxo, não havia riquezas materiais, mas havia algo muito mais valioso. Um lar que foi construído não com tijolos e cimento, mas com compaixão e um amor puro. Aquele velho vaqueiro, com sua vida simples e seu coração gigante, havia lhe dado uma nova chance. Uma chance de recomeçar, de se curar, de ser amada. O sertão, antes sinônimo de abandono e desespero, agora se revelava um lugar de recomeços, de renascimento. Era uma nova chance, um recomeço inesperado, em meio à aridez do sertão. Um milagre tecendo-se, nos fios da vida, fio a fio, sob o sol que naquele momento parecia brilhar com uma promessa de esperança. Se você chegou até aqui, nosso muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal, siga-nos e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E para continuarmos nossa jornada, diga-nos de onde você é e qual o seu nome. Queremos conhecer você. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e a pequena Maria florescia como uma flor do mandacaru, sob os cuidados dedicados e o amor incondicional de Zé Vaqueiro. A casa de taipa, antes um reduto solitário, agora ressoava com a risada cristalina da menina, um som que para o velho vaqueiro era a mais bela das melodias. Ele, um homem de poucas palavras, mas de gestos grandiosos, dedicava-se de corpo e alma à sua nova filha. Ensinava-lhe não apenas as letras e os números, usando a ponta do dedo na terra úmida ou gravetos na areia, mas também os segredos. Maria aprendeu a reconhecer as pegadas dos animais, a identificar as plantas medicinais, a respeitar a natureza em sua selvagem beleza e em sua cruel indiferença. Zé Vaqueiro contava-lhe histórias de vaqueiros valentes e lendas do cangaço, e Maria,
sentada aos seus pés sob o céu estrelado, absorvia cada palavra, construindo um universo novo e cheio de sentido. Aos poucos, a alegria voltava ao seu olhar. Os olhos grandes, antes cheios de pavor e tristeza, agora brilhavam com a curiosidade e a vivacidade típicas da infância. Ela corria livre pelos campos, com os cabelos ao vento, um pequeno vulto de luz no cenário árido. Mas, apesar de toda a felicidade e segurança que Zé Vaqueiro lhe proporcionava, um segredo doloroso ainda a atormentava. Um monstro silencioso que espreitava nas sombras de sua mente infantil, em pesadelos vívidos. A cena do abandono se repetia com uma crueldade. Ela revivia o momento exato em que foi jogada para fora do carro, a porta batendo com um estrondo que ecoava em seu peito. Os rostos frios e distorcidos de seus pais e a mãe, com os lábios finos e os olhos duros, o pai, com a expressão de quem se livrava de um fardo pesado. As palavras duras, como lâminas afiadas, cortavam sua alma. Não temos como te sustentar. Você é um peso, é o melhor para você. Ela sentia novamente o impacto de seu corpo miúdo contra a terra seca. O pavor de ver o carro se afastando, levando embora sua única conexão com o mundo que conhecia. Acordava sobressaltada, o coração batendo descompassadamente, a garganta seca, as lágrimas escorrendo em silêncio pelo rosto, muitas vezes sem que Zé Vaqueiro percebesse. Durante o dia, a tristeza se manifestava em momentos de melancolia. Súbita, Maria parava de brincar, o sorriso desaparecia de seus lábios, e um véu de profunda angústia cobria seus olhos. Ela se isolava, observando o horizonte com uma melancolia que não condizia com sua pouca idade. Eram nesses momentos que Zé Vaqueiro, com sua sensibilidade aguçada de homem do sertão, percebia a sombra que por vezes sombreava os olhos da menina. Ele tentava, com carinho e paciência, fazê-la falar, a convidava a sentar-se ao seu lado, acariciava seus cabelos empoeirados e sussurrava palavras de conforto. Que foi, minha flor? O que te aflige? Perguntava Zé, sua voz grave e cheia de preocupação. Pode contar pro seu Zé, ele está aqui para te escutar. Maria, no entanto, com medo de reviver a dor lancinante daquele dia fatídico, guardava seu segredo a 7 chaves. A vergonha do abandono, a incompreensão de ter sido descartada por aqueles que deveriam amá-la incondicionalmente, era um fardo pesado demais para sua alma infantil. Ela temia que, ao falar, a dor se materializasse, se tornasse real novamente. Acreditava, em sua inocência, que se mantivesse o segredo guardado, a ferida diminuiria, cicatrizaria, mas na verdade, a dor se acumulava, uma massa densa e escura, em seu pequeno coração. Ela apenas balançava a cabeça negativamente, escondendo o rosto no peito do vaqueiro, ou desviava o olhar, fingindo um interesse súbito em algo distante. Zé Vaqueiro não insistia. Ele entendia, à sua maneira, que certas dores precisam de tempo para serem processadas, para encontrarem um caminho para fora. Ele não era um homem instruído nas artes da psicologia, mas sua sabedoria vinha da experiência e da empatia. Ele sabia que o amor e a paciência eram os melhores remédios. Então, em vez de forçá-la a falar, ele redobrava os carinhos. Contava mais histórias, cantava mais forrós, preparava suas comidas favoritas, a levava para ver as cabras ou para passear com Estrela. Ele acreditava que, um dia, quando Maria se sentisse segura o suficiente, ela compartilharia seu fardo. Segredo, porém, era um muro invisível entre eles, uma pequena rachadura na base sólida de sua nova família. Apesar de todo o amor e dedicação de Zé Vaqueiro, a lembrança do abandono era uma chaga aberta, uma dor calada que Maria carregava sozinha. Ela olhava para o vaqueiro, para o brilho de bondade em seus olhos, e sentia uma gratidão imensa por ele tê-la salvado. Mas a pergunta por quê ainda ecoava em sua mente, sem resposta, e o medo de ser novamente abandonada. Do Sir indecirrada, era uma sombra persistente. Mesmo assim, a vida seguia. Maria aprendeu a trançar palha, a ajudar Zé Vaqueiro nos pequenos afazeres da casa. Ela ria com mais frequência, brincava com os poucos animais que Zé conseguia manter, e até arriscava alguns passos de forró, enquanto Zé tocava a viola. A infância, embora marcada pela cicatriz do abandono, estava sendo resgatada, um dia de cada vez, pelo amor incondicional de um velho vaqueiro. Ele era seu guardião, seu professor, seu pai, seu tudo. E, embora a dor estivesse lá, silenciosa e profunda, a cada dia que passava,
Maria sentia que a vida apesar do tudo era um presente que Zé Vaqueiro lhe havia dado na beira da estrada seca. O segredo era dela, e ele o respeitava, esperando pacientemente o dia em que Maria estaria pronta para se libertar dele. E esse dia, Zé Vaqueiro sabia, viria, tinha que vir. A vida de Maria e Zé Vaqueiro seguia seu curso tranquilo e ritmado, como o murmurar suave do vento pelas folhas secas da caatinga. A pequena casa de taipa, que antes parecia isolada na imensidão do sertão, tornara-se um oásis de afeto, um refúgio contra as asperezas do mundo lá fora. Maria, agora com seus 6 anos, era uma menina vibrante, cheia de vida, com um sorriso fácil que iluminava o rosto enrugado de Zé Vaqueiro. Ela já lia as poucas letras rabiscadas nos papéis velhos que o vaqueiro guardava com esmero, e sua voz infantil, cantando as modas de viola, era a mais doce melodia que ecoava pelos confins daquele pedaço de chão. A rotina era simples, mas repleta de significados manhaceido, o cheiro de café coado no pano, as lições sob a sombra do juazeiro, as tardes de brincadeiras com os bodes e galinhas que circulavam pelo quintal, e as noites de histórias e canções. Zé Vaqueiro, por sua vez, sentia-se um homem renovado. A chegada de Maria havia preenchido um vazio que ele nem sabia existir. A solidão que o acompanhara por tantos anos fora substituída pela alegria e pela responsabilidade de ser pai. Ele cuidava da menina com uma dedicação inabalável, e cada riso de Maria era um bálsamo para sua alma cansada. O passado dela, a dor do abandono, permanecia um segredo entre os dois, um fardo que Maria ainda não se sentia pronta para compartilhar e que Zé Vaqueiro pacientemente esperava que ela um dia revelasse. Mas apesar da dor latente, a vida deles era um testemunho da capacidade humana de recomeçar e de encontrar a felicidade nos lugares mais inesperados. No entanto, o destino, caprichoso e imprevisível como as nuvens de chuva no céu do sertão, tinha outros planos. O tempo, que havia agido como um curativo para Maria e um bálsamo para Zé, começava a costurar os fios de um passado que se recusava a permanecer enterrado. Eram tempos de feira na cidade vizinha, a cada 15 dias, quando o sertão parecia acordar de seu torpor. A pequena rua principal da cidadezinha de Caruaru do Norte, que geralmente era silenciosa e empoeirada, transformava-se em um fervilhar de gente, cores e sons. Barracas de frutas, legumes, artesanato e animais se amontoavam, e o ar era preenchido pelo burburinho das conversas, pelo latido dos cachorros e pelo aroma de comida caseira. Zé Vaqueiro sempre levava Maria consigo à feira. Era uma das poucas oportunidades que a menina tinha de ver um pouco mais do mundo além dos arredores da casa. Naquele dia específico, um sol forte, mas não tão impiedoso quanto o de outros tempos, castigava as cabeças dos feirantes e dos compradores. Maria, com um vestidinho de chita que Zé havia costurado para ela, corria entre as barracas, os olhos curiosos, observando tudo. Zé Vaqueiro, com seu chapéu de couro e seu andar pausado, observava-a com um sorriso, feliz em vê-la, tão à vontade. Estavam perto da barraca de rapadura, quando Maria parou abruptamente. Seus olhos, antes brilhantes, arregalaram-se, e o sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por uma expressão de terror que Zé Vaqueiro reconheceu de imediato. A mesma expressão que ela tinha quando encontrou na estrada o corpo miúdo da menina começou a tremer incontrolavelmente, e ela se agarrou à calça de Zé Vaqueiro como se sua vida dependesse disso. O velho vaqueiro seguiu o olhar fixo de Maria e viu um carro de luxo, um modelo imponente e brilhante, que destoava completamente da poeira e da simplicidade da feira, parou em frente à modesta barraca de farinha. Dele desceram um homem e uma mulher. Ambos eram impecavelmente vestidos, com roupas que pareciam caras e que exalavam um perfume estranho para os narizes acostumados ao cheiro da terra. O homem era alto, de terno bem cortado, com um semblante sério e um ar de urgência nos olhos. A mulher, elegante com joias discretas, tinha uma expressão de cansaço e talvez de culpa que não conseguia esconder totalmente. Eram os pais biológicos de Maria. Zé Vaqueiro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele havia tentado esquecer que eles existiam. Havia se convencido de que jamais voltariam. Mas ali estavam materializando-se como fantasmas de um passado doloroso. Ele percebeu, no brilho dos olhos deles, que havia um propósito em sua vinda. Não parecia ser uma visita casual. O homem, com um olhar que varria a multidão, parecia procurar algo
ou alguém. Seus olhos se detiveram em Maria, que estava completamente escondida atrás de Zé Vaqueiro, mas cujos cabelos loiros e o vestidinho colorido se destacavam no meio da multidão. Um reconhecimento instantâneo, seguido de uma expressão de alívio e surpresa, tomou conta de seu rosto. Ele apontou discretamente para a menina. É ela, a mulher sussurrou, a voz embargada por uma emoção que Zé Vaqueiro não conseguiu decifrar. Culpa, alívio, arrependimento. Os pais de Maria haviam prosperado nos últimos anos. A vida na cidade grande, que outrora era cheia de dificuldades, agora lhe sorria. Negócios arriscados haviam dado certo, e eles haviam acumulado uma fortuna considerável. Com a riqueza, veio também a necessidade de manter as aparências, de construir uma fachada de família perfeita. E a ausência de uma filha, abandonada no sertão, era uma mancha em sua nova imagem impecável. Movidos por um estranho senso de culpa, talvez, ou pela conveniência de um futuro em que uma herdeira seria bem-vinda, eles voltaram para buscar a filha que haviam descartado como um fardo. A visão deles fez o corpo de Maria gelar. O sangue pareceu se esvair de seu rosto, e seus lábios tremiam, incapazes de formar qualquer som. O mundo ao seu redor pareceu embaçar. O burburinho da feira se transformou em um zumbido distante. O passado, que ela tanto tentara enterrar sob as camadas de amor e segurança que Zé Vaqueiro lhe oferecia, batia sua porta com uma força avassaladora, ameaçando desmanchar a família que ela havia construído com tanto esforço e amor. A pequena bolha de felicidade que eles haviam criado no sertão estava prestes a estourar, e Maria sabia em seu temo que aquele encontro não era apenas uma visita, era uma ameaça ao seu lar, à sua paz e ao amor que a salvou. O ar na feira de Caruaru do Norte, antes vibrante e cheio de vida, de repente pareceu rarefeito, pesado com uma tensão palpável. Os ruídos da multidão, as vozes dos vendedores, o latido dos cães, tudo se tornou um zumbido distante e abafado. Para Maria, seus olhos, antes cheios de pavor, agora se fixavam nos rostos dos pais que a haviam abandonado. Eles se aproximavam, e cada passo era como um golpe de martelo no coração da menina. Zé Vaqueiro, sentindo o tremor no corpo de Maria e a agonia que emanava dela, apertou-a contra si, seu olhar endurecido e protetor. O homem e a mulher pararam a poucos metros, um misto de alívio e constrangimento em seus semblantes. A mulher, de nome Alice, tentou um sorriso forçado, mas seus olhos, embora maquiados e cansados, revelavam uma ponta de incerteza. O homem, Ricardo, manteve uma postura mais rígida, embora houvesse um brilho estranho em seu olhar. Maria, a voz de Alice soou hesitante, quase como uma pergunta. Ela estendeu uma mão enluvada, como se quisesse tocar a filha, mas a repulsa no rosto da menina a fez recuar. Zé Vaqueiro, sem soltar Maria, deu um passo à frente, interpondo-se entre a menina e os recém-chegados. Sua voz, normalmente calma, soou grave e cortante como o facão de um vaqueiro. O que querem com essa menina? Ela é minha filha agora? Ricardo deu um passo à frente, sua voz polida, mas com um tom de autoridade que não convinha ao sertão. Com todo o respeito, senhor, nós somos os pais biológicos de Maria. Viemos buscá-la, agora temos condições de lhe dar a vida que ela merece. A ironia daquelas palavras não passou despercebida por Zé Vaqueiro. Vida que ela merece? Ele retrucou, um brilho de indignação nos olhos. Que vida foi essa que vocês deram a ela, quando a jogaram na beira da estrada para morrer? Que vida é essa que só aparece quando lhes convém? A acusação direta atingiu Ricardo e Alice em cheio. Alice empalideceu, e Ricardo desviou o olhar por um instante, a postura menos altiva. Nós passamos por dificuldades extremas, senhor. Tomamos uma decisão difícil, mas necessária na época. Mas agora é diferente. Temos uma vida estável, uma casa grande, conforto. Maria terá tudo do bom e do melhor. Escola particular, médicos, tudo o que uma criança precisa para crescer e ser alguém na vida. Ele tentou se aproximar novamente de Maria, que se escondeu ainda mais atrás de Zé Vaqueiro, agarrando-se à sua perna como um coala. A menina sentiu um calafrio na espinha ao ouvir aquelas vozes, ao ver aqueles rostos que tanto haviam traumatizado. As promessas de luxo e conforto eram vazias para ela. O que Maria via eram os mesmos olhos frios que a condenaram ao abandono. Ela tem tudo o que precisa aqui, Zé Vaqueiro disse, a voz embargada pela emoção, apontando para si e para a casa imaginária no horizonte. Tem amor, tem carinho, tem um lar de verdade.
coisas que dinheiro nenhum compra. A discussão se intensificou, atraindo a atenção de alguns feirantes curiosos que se aproximavam, sentindo o drama se desenrolar. Ricardo, sentindo-se encurralado, apelou para a lei. Entenda, senhor, ela é legalmente nossa filha. Se for preciso, acionaremos a justiça. Não queremos problemas, apenas nossa filha de volta. As palavras legalmente nossa filha ecoaram na mente de Zé Vaqueiro como um golpe. Ele sabia que, perante a lei, ele não tinha direito algum sobre Maria. Ele era apenas um vaqueiro velho que acolhera uma criança. Mas seu coração de pai adotivo se recusava a aceitar aquilo. O olhar de Zé Vaqueiro se voltou para Maria, que, apesar de escondida, parecia absorver cada palavra daquele confronto doloroso. A decisão, ele sabia, não era dele, nem de seus pais biológicos, era de Maria. Ele se ajoelhou à frente da menina, seus olhos fixos nos dela. Minha flor, você ouviu o que eles disseram. Eles querem te levar, eles prometem uma vida de conforto, de coisas que eu não posso te dar. Mas eu te dou meu amor, meu carinho e este teto simples, que é teu lar. A escolha é sua, minha filha. Ninguém vai te forçar a nada. Maria olhou para Zé Vaqueiro, depois para Ricardo e Alice, seus pais biológicos, que agora observavam com uma mistura de esperança e impaciência. A mente da menina estava em um turbilhão. De um lado, o conforto material, a promessa de uma vida sem privações, talvez a chance de entender o porquê do abandono. Do outro, o amor incondicional de Zé Vaqueiro, a simplicidade do sertão, a segurança de um lar que ela havia construído com tanto afeto. A cena era dramática, cortando o ar da feira como uma navalha. De um lado, a opulência e as promessas de um futuro brilhante, um mundo de possibilidades que Maria mal podia imaginar. Do outro, a simplicidade e a genuinidade de um amor que a salvou do abismo, a lealdade inabalável de um homem que a havia escolhido quando ninguém mais o fez. A escolha parecia impossível, um dilema que rasgava a alma da menina em pedaços. As lágrimas, antes côntidas, começaram a rolar livremente pelo rosto de Maria, expressando a angústia indizível de sua alma. Ela se sentia dividida, um cabo de guerra entre dois mundos, dois destinos. O choro era um lamento mudo, um desabafo de toda a dor e confusão que a sufocavam. Ela não queria deixar Zé Vaqueiro. Ele era seu pai. Ele a salvara. Mas uma parte dela, uma curiosidade quase instintiva, ou talvez a necessidade de fechar um ciclo, a impulsionava a tentar entender o passado, a confrontar aqueles que a descartaram. A feira, outrora um lugar de alegria, tornar-se um palco um drama familiar intenso, e todos os olhos estavam fixos na pequena Maria, que tinha em suas mãos a decisão de seu próprio destino. Ela apertou a mão de Zé Vaqueiro, como se quisesse absorver toda a força dele, e depois, com um suspiro que parecia vir do fundo de sua alma, ela levantou o olhar para seus pais biológicos, o rosto molhado de lágrimas, a expressão de uma decisão dolorosa já começando a se formar. A escolha estava prestes a ser feita, e o coração de Zé Vaqueiro, que a amava mais que a própria vida, já se preparava para a dor, qualquer que fosse a decisão de sua flor do sertão. O burburinho da feira de Caruaru do Norte parecia ter diminuído para Maria, abafado pelo tumulto que se desenrolava em sua pequena alma. As lágrimas escorriam por seu rosto sujo de poeira e sal, e seus olhos, antes cheios de pavor, agora refletiam uma mistura dolorosa de confusão, lealdade e uma curiosidade instintiva que a puxava para um futuro incerto. Ela olhou de Zé Vaqueiro para Ricardo e Alice, seus pais biológicos, e uma decisão que dilaceraria corações começou a se formar em sua mente infantil, mas surpreendentemente madura. Zé Vaqueiro, ajoelhado à sua frente, esperava com um coração apertado. Ele podia sentir o conflito na menina, a luta interna entre o amor que ele lhe oferecia e a atração de um mundo que prometia tudo o que ele não podia dar. O ar estava denso com a expectativa, e os poucos feirantes que testemunhavam a cena prendiam a respiração, cientes da gravidade do momento. Maria soltou a calça de Zé Vaqueiro, um gesto que fez o velho estremecer por dentro. Ela deu um passo, hesitante para a frente, em direção a Ricardo e Alice. A cada passo, parecia que uma parte de Zé Vaqueiro se desprendia. A menina, com a voz embargada pelo choro, mas com uma determinação incomum, finalmente falou. Eu vou com vocês, disse Maria. Suas palavras eram quase um sussurro, mas ressoaram como um trovão
no peito de Zé Vaqueiro. Ela não, para os pais biológicos ao dizer isso. Seus olhos estavam fixos em Zé, pedindo desculpas, buscando compreensão. Um brilho de alívio, quase disfarçado, passou pelos olhos de Ricardo e Alice. Alice deu um passo à frente, um sorriso fraco surgindo. Susleby, que bom, minha filha. Você fez a escolha certa. Terá tudo o que sempre quis. Mas Maria balançou a cabeça. Não é por isso? Ela disse, a voz ganhando um pouco mais de força, virando-se para seus pais biológicos pela primeira vez, os olhos ainda marejados, mas com um lampejo de coragem. Eu preciso saber por que me deixaram. Preciso. Suas palavras eram diretas, desarmantes, atingindo os pais como um choque elétrico. Ricardo e Alice trocaram um olhar desconfortável, sem saber como reagir a essa inesperada maturidade e aquela pergunta que os perseguia. Zé Vaqueiro sentiu uma pontada de orgulho misturada à dor avassaladora. Sua flor do sertão, mesmo tão pequena, já demonstrava uma força de espírito imensa. Ele se levantou, cambaleante, o mundo parecendo girar. A decisão de Maria, embora previsível em sua lógica infantil, de buscar respostas de La Serva Sul, coração, em pedaços miúdos, era um luto silencioso, a perda de sua filha de alma, de seu raio de sol, de seu propósito de vida. O adeus foi um momento de angústia indizível. Maria correu para Zé Vaqueiro e o abraçou com todas as suas forças, seus braços miúdos apertando-o como se quisessem fundir-se a ele. Não se esqueça de mim, Zé, eu vou voltar. Ela soluçava, o rosto afundado no ombro do vaqueiro, sentindo o cheiro familiar de terra e couro que se tornara sinônimo de segurança. Zé Vaqueiro, com a voz embargada pela emoção, mal conseguia falar. Nunca, minha flor, nunca vou te esquecer. Você é o sol do meu sertão. Vá em paz e que Deus te proteja. Ele a apertou em seus braços, um abraço de despedida que parecia durar uma eternidade. Um último ato de amor desesperado antes da inevitável separação. Suas mãos ásperas acariciaram os cabelos da menina, gravando em sua memória cada detalhe daquele momento, sabendo que poderia ser a última vez que a teria tão perto. Ricardo e Alice, impacientes, mas contendo-se diante da cena, chamaram Maria. Ela se soltou de Zé Vaqueiro, os olhos cheios de lágrimas, mas com a cabeça erguida. O velho vaqueiro observou-a dar os poucos passos em direção aos seus pais biológicos, como se estivesse caminhando para um abismo. Alice estendeu a mão, e Maria, hesitante, a pegou. O toque era formal, sem o calor que ela havia encontrado nos braços de Zé. Eles se dirigiram ao carro de luxo. Maria olhou para trás uma última vez, seus olhos encontrando os de Zé Vaqueiro. Um aceno de mão tímido, um último adeus mudo. O velho vaqueiro, com o coração em frangalhos, assistiu ao carro desaparecer na poeira, levando consigo o pedaço de sua alma que Maria havia preenchido. O ronco do motor se desfez no horizonte, deixando para trás apenas o silêncio opressor da feira, que parecia ter retornado ao seu ritmo normal, alheia à tragédia que acabara de presenciar. A multidão, que se aglomerara curiosa, começou a se dispersar, e Zé Vaqueiro ficou ali, parado, sentindo-se mais sozinho do que nunca. A casa de taipa, que ele havia deixado naquela manhã, antes cheia da expectativa de retornar com a alegria de Maria, agora parecia vazia e fria, mesmo sob o sol ainda forte. O cheiro de churrasco e as vozes alegres dos feirantes agora eram uma tortura, um contraste cruel com o vazio que se instalara em seu peito. Ele caminhou de volta para a Estrela, seu fiel cavalo, que esperava pacientemente. Montou na sela com um suspiro pesado, sentindo o peso da perda em cada osso. A jornada de volta para casa foi a mais longa e silenciosa de sua vida. O sertão, antes um lar acolhedor, agora parecia uma paisagem desolada, refletindo o deserto, que se tornara seu coração. Chegando à casa de taipa, Zé Vaqueiro desceu de Estrela e entrou no cômodo. Tudo estava no mesmo lugar. A pequena cama onde Maria dormia, os brinquedos improvisados que ele havia feito para ela, os desenhos rabiscados nas paredes, mas a ausência de sua presença era gritante. O silêncio era esmagador, quebrado apenas pelo vento que assobiava pelas frestas. Ele sentou-se no chão, a velha viola de coxo em seus braços, mas não tinha forças para tocar. As lágrimas, que ele havia segurado por tanto tempo, finalmente rolaram livremente pelo seu rosto enrugado, molhando sua barba rala. Era um luto silencioso, profundo
e avassalador. Ele havia perdido a filha que o destino lhe dera, a razão de seu sorriso, a luz de seus dias. A dor era física, como se seu coração estivesse sendo espremido. Mas mesmo em meio à agonia, Zé Vaqueiro se agarrava à promessa de Maria. Eu vou voltar. Uma promessa feita por uma criança, mas que para ele era a única esperança que o mantinha de pé. A única razão para continuar a viver naquele sertão, que sem Maria, parecia ter perdido toda a sua cor. A vida de Maria, outrora tecida com os fios rústicos e sinceros do sertão, desdobrou-se abruptamente em um tapete de seda e veludo na cidade grande. O carro de luxo que a afastou de Zé Vaqueiro e de seu verdadeiro lar no sertão, rodou por horas, devorando a distância e o tempo, até chegar a um imponente portão de ferro trabalhado. Além dele, erguia-se uma mansão que Maria só vira em revistas ilustradas na casa de Zé Vaqueiro, onde ele as usava para acender o fogo do fogão a lenha. A casa era enorme, com jardins impecáveis, uma piscina cintilante e um brilho artificial, que parecia zombar da simplicidade aconchegante da casinha de taipa. Seus pais biológicos, Ricardo e Alice, tentaram preencher o vazio com uma avalanche de bens materiais. Maria tinha um quarto só para si, maior do que a casa inteira de Zé Vaqueiro, decorado com móveis caros e cores que ela não reconhecia. Havia uma cama macia, coberta por lençóis de seda que cheiravam a flores estranhas, e um guarda-roupa, abarrotado de roupas finas e sapatos brilhantes, que apertavam seus pés acostumados à liberdade da terra. Brinquedos caros, bonecas de porcelana e jogos eletrônicos que ela não sabia usar, amontoavam-se nos cantos. A comida era abundante, servida em pratos de porcelana por empregados uniformizados, que se moviam silenciosamente pela casa. Mas, apesar de toda a opulência, Maria sentia-se em uma gaiola dourada. O luxo a sufocava, a abundância parecia vazia. Ela sentia falta do cheiro da terra molhada após uma chuva, do canto dos pássaros do sertão ao amanhecer, do calor do sol em sua pele, do balanço de estrelas sob seu corpo. O silêncio da mansão, que deveria ser de paz, era na verdade um eco de sua própria solidão. Não havia risadas espontâneas, não havia histórias contadas ao pé do fogo, não havia melodia da viola de Zé Vaqueiro. Seus pais, Ricardo e Alice, estavam presentes, fisicamente, mas ausentes em essência. Obcecados pelo trabalho, pelas reuniões sociais e pela manutenção de sua imagem pública impecável, eles mal a viam. As conversas eram superficiais, cheias de perguntas sobre seu comportamento na escola particular, onde ela se sentia um peixe. Fora d'água entre crianças que falavam de viagens à Disney e videogames de última geração, sobre suas notas e sobre sua aparência. O carinho era medido, formal, como um protocolo a ser seguido. Não havia abraços apertados, não havia beijos na testa antes de dormir, não havia o olhar terno e compreensivo que Zé Vaqueiro lhe dedicava. Maria tentava entender a frieza deles, a razão do abandono. Suas perguntas diretas, que haviam sido a motivação para aceitar ir com eles, eram sempre desviadas ou respondidas com meias verdades. Fomos forçados pelas circunstâncias. Minha filha, era para o seu bem. Não havia outra opção. As respostas nunca a satisfaziam, e a verdade parecia cada vez mais distante, escondida sob camadas de desculpas e evasões. Aquele vácuo de respostas apenas aumentava sua angústia. As noites eram as mais difíceis. Deitada na cama macia, sob os lençóis de seda, Maria chorava em silêncio. As lágrimas rolavam pelo rosto, encharcando o travesseiro. A saudade de Zé Vaqueiro apertava forte em seu peito, uma dor física que nenhuma riqueza podia aliviar. Ela se lembrava do abraço dele, do cheiro, da segurança que ele transmitia. Lembrava-se das histórias, das canções, da simplicidade da vida no sertão, que agora parecia um paraíso perdido. Sanhus. Ela voltava para a casinha de taipa. Via Zé Vaqueiro tocando a viola, sentia o cheiro do cuscuz, acordava com o coração apertado, a realidade da gaiola dourada pesando sobre ela. O luxo, que deveria ser um consolo, tornava-se uma prisão, um lembrete constante de que o dinheiro não compra a felicidade, não compra o amor genuíno, não compra a alma. Ela sentia falta do som do vento na caatinga, da poeira em seus pés, descalços, do olhar de estrela, do aconchego de um lar verdadeiro. A cada dia que passava, Maria se sentia mais estrangeira em sua própria casa, mais distante daqueles que deveriam ser sua família. O isolamento a consumia. Não havia amigos verdadeiros na escola,
apenas colegas que competiam em status e bens. As empregadas a tratavam com formalidade, e os poucos parentes que a visitavam eram igualmente distantes, interessados apenas na fachada de uma família reunida. Maria observava a vida dos ricos, cheia de festas, viagens e compras, e não via nela qualquer sentido. Era um palco de aparências, onde o afeto parecia ser uma commodity rara e cara. O vazio em seu coração crescia, e a pergunta por quê ecoava incessantemente em sua mente. Por que a abandonaram? Por que a trouxeram de volta agora? Ela sentia que era apenas mais um objeto de luxo, mais uma peça na coleção de seus pais, para exibir para a sociedade. A ferida do abandono, que Zé Vaqueiro havia ajudado a amenizar, voltava a sangrar na solidão daquela mansão. Maria se tornava mais reservada, mais introspectiva. Passava horas olhando pela janela, observando a cidade cinzenta e barulhenta, sonhando com as cores vibrantes do sertão e o silêncio preenchido de vida da Caatinga. O desejo de voltar para Zé Vaqueiro, para o único lugar onde se sentia verdadeiramente amada e aceita, crescia a cada dia. A gaiola dourada era uma prisão sufocante, e a liberdade que ela conhecera no sertão era um anseio constante, uma promessa que a fazia persistir, alimentando a pequena chama de esperança de que um dia ela conseguiria escapar e reencontrar o caminho de volta para casa, para o abraço de seu verdadeiro pai. A saudade apertava, uma âncora invisível que a puxava de volta para as raízes de seu coração. Os anos se arrastavam na mansão de Ricardo e Alice, e Maria, que havia chegado uma criança assustada de 6 anos, agora se aproximava dos 15, uma jovem de olhar perspicaz e uma alma inquieta. O luxo que a cercava era uma ilusão frágil, uma camada fina de verniz que mal conseguia esconder o vazio e a indiferença. A escola particular, os professores particulares e as aulas de piano e balé não conseguiam preencher o vazio deixado pela ausência de afeto genuíno. Ela dominava os estudos, mas se sentia cada vez mais isolada, uma estrangeira em seu próprio lar. A sociedade na qual seus pais a forçavam a conviver era superficial, cheia de sorrisos falsos e conversas vazias sobre posses e status. Maria, com a sabedoria adquirida no sertão e a sensibilidade aguçada pela dor, via através daquela fachada. A alma indomável do sertão que pulsava em suas veias clamava por liberdade. A cidade grande, com seus prédios altos, trânsito incessante e ar poluído, era uma prisão sufocante. Ela sentia falta da imensidão do céu estrelado do sertão, do cheiro da terra molhada pela chuva, do som do vento na caatinga, da autenticidade, da vida simples. A saudade de Zé Vaqueiro era uma dor constante, uma ferida que não cicatrizava, alimentada pelas lembranças dos dias felizes em sua pequena casa de taipa. A rebelião começou sutilmente, pequenos atos de desafio, um olhar de desaprovação, um silêncio eloquente diante das futilidades de seus pais. Mas a indiferença deles era tão profunda que mal percebiam. Ricardo e Alice estavam ocupados demais com suas carreiras e compromissos sociais para notar o sofrimento da filha. Para eles, Maria era uma parte de sua imagem de sucesso, um troféu a ser exibido, uma responsabilidade cumprida, desde que ela não causasse problemas. A gota d'água veio em um jantar formal na mansão. Maria, sentada à mesa enorme, cercada por convidados pomposos que falavam de investimentos e viagens à Europa, sentiu-se invisível. Um dos convidados, um amigo de longa data de Ricardo, fez um comentário jocoso sobre como ela havia sido sortuda por ter sido encontrada e resgatada pelos pais, como se fosse um animal de estimação perdido. As palavras, proferidas com um sorriso displicente, atingiram Maria como um chicote. A memória do abandono vívida e dolorosa explodiu em sua mente. Ela não suportou mais. Levantou-se abruptamente da mesa, fazendo sua cadeira ranger no chão de mármore. E a atenção de todos se voltou para ela. Ricardo e Alice a olharam com reprovação silenciosa. Maria, o que pensa que está fazendo? Síbilo Alice, com um sorriso forçado para os convidados. Mas Maria não se calou. Seus olhos, antes quietos, agora chamejavam com uma fúria contida. Por que vocês me abandonaram? Sua voz, embora tremendo, ecoou pela sala de jantar. Por que me deixaram na beira da estrada para morrer? E por que me trouxeram de volta agora? Só para que eu possa fingir que sou sua filha perfeita. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os convidados trocavam olhares embaraçados. E Ricardo e Alice empalideceram. Ricardo tentou se recompor. Maria,
Não é hora para isso. Temos convidados. Não é hora, Maria retrucou, a voz ganhando força, cada palavra um projétil. Nunca é hora, não é? Vocês nunca têm tempo para a verdade. Eu preciso saber. Eu preciso entender por que fui um estorvo, um fardo, algo para ser descartado. Alice, com os olhos marejados de raiva e vergonha, finalmente perdeu a compostura. Já basta, Maria. Nós tivemos nossos motivos. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos condições. Você era um erro, sim, e nós fizemos o que tínhamos que fazer para sobreviver. A revelação, crua e brutal, foi um golpe devastador. Você era um erro. As palavras de sua própria mãe biológica esmagaram o último resquício de esperança que Maria tinha de encontrar uma justificativa para o abandono. Não havia grandes segredos, apenas a dura e fria realidade de que ela nunca havia sido desejada. Apenas um erro na vida ambiciosa e materialista deles. A máscara havia caído. A dor era imensa, mas, paradoxalmente, também libertadora. A verdade, por mais cruel que fosse, era melhor do que a mentira e a incerteza que a consumiam. Naquele momento, Maria sentiu uma clareza avassaladora. Ela não pertencia àquele mundo, àquela família. Seu lugar não era ali naquela gaila. Seu coração clamava pelo sertão, pelo cheiro de terra, pelo abraço sincero de Zé Vaqueiro, sem dizer mais uma palavra. Maria se virou e saiu correndo da sala de jantar, deixando para trás o caos e o constrangimento. Subiu as escadas, entrou em seu quarto, fechou a porta e começou a agir. Não havia tempo para lágrimas, apenas para determinação. Ela pegou uma mochila velha, colocou algumas roupas simples, o pouco dinheiro que havia economizado e uma foto surrada de Zé Vaqueiro, a única lembrança concreta de seu verdadeiro lar. A noite estava escura, perfeita para uma fuga. Ela desceu as escadas em silêncio, evitando as áreas onde os empregados poderiam estar. Abriu a porta da cozinha, esgueirou-se pelo jardim e pulou o muro baixo que separava a propriedade da rua de trás. Menos movimentada, o coração batia, forte no peito, uma mistura de medo e adrenalina. Ela estava livre, livre da prisão, livre das mentiras, livre da hipocrisia. Naquela noite, sob um céu estrelado que, embora diferente do céu do sertão, parecia abençoar sua decisão, Maria deixou para trás a vida de aparências e o vazio que a consumia. Seu único objetivo era voltar para o sertão, para os braços do único homem que a amou de verdade, para o único lugar onde se sentia realmente em casa. A busca pela liberdade havia começado, e ela não olharia para trás. O caminho seria árduo, ela sabia, mas a promessa de reencontrar Zé Vaqueiro era a força que a impulsionava a cada passo, a cada batida de seu coração livre. A jornada de volta para Maria foi árdua, mas a determinação que nascera de sua rebelião era uma chama inextinguível em seu peito. Deixando para trás a gaiola dourada e os ecos frios das palavras de sua mãe, Maria se lançou à estrada, com a única bússola sendo a memória do carinho de Zé Vaqueiro e o cheiro da terra do sertão. Ela pegou caronas em caminhões empoeirados que rumavam para o interior. Dormiu sob a proteção precária de marquises de postos de gasolina e dividiu o pouco pão que tinha com outros viajantes. A fome e o cansaço eram constantes companheiros, mas a cada quilômetro percorrido, ela sentia que estava mais perto de casa, mais perto de si mesma. Os perigos da estrada eram muitos: o assédio velado de alguns motoristas, a solidão das noites frias, a incerteza do dia seguinte. Mas Maria, agora uma jovem mulher com a resiliência forjada nas adversidades, enfrentava cada obstáculo com uma coragem que nem ela sabia que possuía. As lições de Zé Vaqueiro sobre como sobreviver no sertão, menos como encontrar água, como ler os sinais da natureza, como manter a calma diante do perigo, ecoavam em sua mente, guiando seus passos. Ela usava os ensinamentos do velho vaqueiro para navegar pelo labirinto da vida urbana e das estradas empoeiradas, uma ironia agridoce que a fazia sorrir em meio à exaustão. Após dias de uma odisseia pessoal, as paisagens urbanas começaram a rarear, dando lugar a campos mais abertos, pontilhados por cactos e arbustos secos. O ar, antes denso com a poluição, tornou-se mais leve, carregado com o familiar cheiro de terra e vegetação rasteira. Maria sentiu o coração acelerar. Ela estava perto. As colinas ondulantes do sertão, que antes pareciam monótonas em sua memória infantil, agora surgiam como as montanhas mais belas do mundo,
Caminhando a pé pela estrada de chão batido, com a mochila pesando em suas costas, Maria avistou, ao longe, um pequeno ponto familiar. Aquel contorno, aquela silhueta. No horizonte, era a pequena casa de taipa. Seu coração deu um salto no peito, quase doendo de tanta emoção. Lágrimas, desta vez de alegria e alívio, rolavam livremente por seu rosto. Ela começou a correr, as pernas doendo, mas impulsionada por uma força que vinha do fundo da alma. Ao se aproximar, Maria viu a cena que tantas vezes sonhara. Zé Vaqueiro, agora visivelmente mais envelhecido, com os cabelos e a barba mais brancos, estava sentado na varanda da casa, no mesmo banquinho de madeira de sempre. Ele dedilhava sua velha viola de coxo e uma melodia melancólica, um forró de saudade, ecoava suavemente pelo ar. Seus olhos, embora cansados pela idade e pela vida de trabalho árduo, ainda carregavam o mesmo brilho de bondade e resignação. Maria parou a poucos metros, ofegante, observando-o. Ele parecia ter encolhido um pouco, mas a essência de sua alma permanecia intacta. Ela sentiu uma pontada de culpa por tê-lo deixado, por ter partido em busca de respostas que a feriram mais do que a curaram, mas ao mesmo tempo, uma imensa gratidão por sua presença, por sua espera. Zé Vaqueiro, imerso em sua melodia, levantou os olhos e os fixou na figura feminina que se aproximava. Sua mão parou de dedilhar as cordas da viola. O sorriso em seu rosto se desfez, substituído por uma expressão de incredulidade. Os olhos se arregalaram. Ele a reconheceu, não pela beleza, não pela elegância, mas pela alma que transparecia. Em seu olhar, Maria, sua voz saiu rouca, um mero sussurro de surpresa e esperança. Maria não conseguiu dizer nada. Ela apenas correu para ele, seus braços abertos, os olhos marejados de lágrimas. Zé Vaqueiro se levantou num ímpeto, derrubando a viola no chão, e a recebeu em seus braços. O abraço foi um turbilhão de emoções, alívio, alegria, saudade, perdão. Ele a apertou contra si com toda a força que seus braços envelhecidos podiam reunir, sentindo o calor do corpo dela, o quiro dela, a presença dela novamente em seus braços. Minha flor do sertão. Zé Vaqueiro soluçava, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto vincado. Ele a afastou um pouco para a viela, suas mãos tremendo enquanto acariciava o rosto dela, confirmando que era real. Maria, por sua vez, sente-se novamente completa, em paz. Era como se a parte que havia sido arrancada de sua alma ao ser abandonada, e que havia permanecido vazia mesmo na opulência, finalmente fosse preenchida. A cura de sua alma havia começado. Naquele reencontro, Maria não precisava de palavras. O abraço de Zé Vaqueiro era a resposta para todas as suas perguntas, a verdade que ela tanto buscara. O amor que ele lhe oferecia era puro e incondicional, sem amarras de dinheiro ou status. Era o amor de um pai de alma, que a escolheu quando o mundo a descartou. Eles se sentaram na varanda, sob o sol que agora parecia mais suave e Maria contou sua história. Falou da gaiola dourada, da indiferença dos pais biológicos, da cruel verdade sobre o abandono e da coragem que encontrou para fugir. Zé Vaqueiro ouviu em silêncio, sua mão acariciando os cabelos dela, um nó na garganta. Ele não demonstrou surpresa, pois sempre soubera que o amor verdadeiro não residia em bens materiais. Maria estava de volta ao seu lar, ao seu verdadeiro pai, ao seu porto seguro, a pequena casa de taipa, que testemunhou seu abandono e sua ressurreição. Agora recebia de volta com as portas abertas e o coração transbordando de amor. O sertão, antes um cenário de desolação para a menina abandonada, era agora um símbolo de recomeço, de esperança, de um amor que transcende o sangue e que cura as feridas mais profundas da alma. O reencontro era mais do que um retorno físico, era a alma de Maria encontrando seu caminho de volta para casa. Os anos se desdobraram como as páginas de um livro antigo e precioso, e a pequena casinha de taipa no coração do sertão nordestino floresceu, não com luxo, mas com a riqueza imaterial do amor e da união. Maria, que havia retornado uma jovem, marcada pela dor do abandono, cresceu e se transformou em uma mulher forte, sábia e compassiva, com a resiliência do mandacaru e a doçura da flor do maracujá. Seus olhos, que um dia foram o espelho do pavor, agora irradiavam uma luz serena e um brilho de esperança, testemunhas de uma jornada de superação e perdão. A vida, ao lado de Zé Vaqueiro, era simples, mas plena. Maria assumiu os cuidados da casa, aprendendo com ele a gerenciar a pequena roça, a cuidar dos poucos animais
e a entender os caprichos do clima sertanejo. Mas sua maior paixão, incentivada pelo velho vaqueiro, tornou-se a educação. Ela, que havia sido alfabetizada, sob a sombra de um juazeiro, dedicou-se a ensinar as crianças da comunidade. Transformou a varanda da casa em uma pequena escola improvisada, onde ensinava as letras e os números, mas também compartilhava a sabedoria do sertão, o respeito à natureza e a importância da solidariedade. Sua voz suave, mas firme, ecoava pelos campos, guiando os pequenos em seus primeiros passos no mundo do conhecimento. As crianças a adoravam, e Maria se sentia completa ao ver o brilho da curiosidade em seus olhos. Um brilho que um dia Zé Vaqueiro havia reacendido em si mesma. História de Maria se tornou uma lenda no sertão. O conto da menina abandonada na beira da estrada que foi acolhida por um vaqueiro solitário e que, contra todas as adversidades, encontrou seu lugar no mundo. Era contado e recontado nas rodas de conversa, nas feiras, nas noites estreladas ao redor de fogueiras. Era um testemunho vivo da resiliência do espírito humano e do poder transformador do amor. Uma narrativa que inspirava esperança e fé na bondade. Maria não era mais a menina abandonada, era Maria do Zé Vaqueiro, um nome que carregava consigo a honra de sua nova família e o carinho da comunidade que a abraçara. Zé Vaqueiro, em seus últimos anos, partiu em pós. Seus cabelos estavam completamente brancos, suas rugas meias, profundas, mas seus olhos conservavam o brilho que Maria havia reacendido neles. A doença veio de mansinho, um cansaço que o impedia de tocar sua viola com a mesma energia de antes. Maria cuidou dele com a mesma dedicação e amor que ele lhe havia dado. Em seu leito de morte, Zé Vaqueiro segurou a mão de Maria, seus olhos marejados de lágrimas de gratidão e satisfação. Minha flor, ele sussurrou, a voz fraca, mas o coração cheio. Você me deu a família que eu nunca pensei ter. Você me deu um propósito. Vá em frente, minha filha. Continue sua vida. Continue a espalhar o bem. Você é o meu legado. Maria, com o coração partido, mas forte, apertou a mão dele e chorou. Você é o meu pai, Zé. Sempre será. E seu legado viverá em mim, e em tudo o que você me ensinou. No dia de seu velório, o sertão inteiro compareceu para dar o último adeus ao velho vaqueiro. Pessoas de todas as idades do comunidades, distantes, vieram prestar suas homenagens a um homem simples que, com um ato de bondade, havia mudado a vida de uma menina, e com isso, tocado a todos ao seu redor. A viola de coxo de Zé Vaqueiro que ele tanto amava, foi colocada sobre seu caixão, um símbolo da melodia que ele havia trazido para a vida de Maria. O sol do sertão, antes um símbolo de desolação, agora aquecia a terra e as almas, iluminando o caminho de uma vida repleta de significado e amor. Maria, agora uma mulher adulta, continuou a honrar a memória de seu pai adotivo. A pequena escola na varanda da casa cresceu, e Maria se tornou uma referência na região. Ela fundou um pequeno centro comunitário, onde ensinava não apenas a ler e escrever, mas também a cultivar a terra de forma sustentável, a cuidar dos animais e a valorizar a cultura e as tradições do sertão. Maria inspirava as novas gerações a acreditarem em si mesmas, a superarem as adversidades e a buscarem o conhecimento como ferramenta de transformação. Ela casou-se com um homem bom da comunidade, e juntos tiveram filhos que aprenderam desde cedo a amar e respeitar a história de sua mãe e a memória de seu avô, Zé Vaqueiro. A casa de taipa permaneceu de pé, um símbolo da família do sertão, aquela que se constrói não com laços de sangue, mas com os laços inquebráveis do coração, da compaixão e do amor incondicional. Maria provou que, mesmo em meio à aridez mais profunda, a semente da bondade pode germinar e florescer, transformando vidas e construindo um legado de amor que transcende o tempo. O sertão, com suas paisagens imponentes e sua gente resiliente, testemunhou a prova de que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas nos gestos de humanidade que salvam, curam e constroem pontes de afeto, onde antes só havia desespero. E assim, a história da menina abandonada na beira da estrada seca se transformou em um hino à vida, à superação e ao amor mais puro que existe.